Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2025. É domingo e todos os domingos são regidos pelo Sol. O Sol é o nosso astro-rei, muitas vezes é o signo que a gente se identifica como nosso, né? Mas muitas vezes no nosso mapa ele pode falar, às vezes, só de como a gente lida com figura de autoridade, às vezes ele pode falar sobre o nosso pai, enfim. Nem sempre a gente se identifica tanto com ele, né? Sempre vai depender do nosso mapa todo. No céu de agora, o Sol, ele tá no signo de Aquário. A gente fala que ele tá em detrimento, em exílio. Por quê? Porque o Sol, ele é quente, seco, né? Aquário, frio. Mentira, ele não é frio, mas ele tem essa qualidade, né, de esfriar, de se distanciar. Mas a gente pensar que o Sol fica muito bem quando está no signo de Leão, onde ele consegue expressar essas qualidades ali de autogoverno, né, essa habilidade ali para centralizar. Tanto que eu até estava pensando, né, o quanto de leonina, né, de pessoas que têm leão forte no mapa que eu conheço, mas principalmente leoninas que fizeram administração ou que gerenciam, parece que tem esse dom inato mesmo, assim, de liderar, sabe? De inspirar as pessoas à sua volta. Muitas vezes acaba, de uma forma ou de outra, indo para esses cargos, assim, de poder, né? Parece que é uma luz muito natural, uma expressão muito natural. Então, para quem tem Sol e Leão, né? E é óbvio que isso às vezes você tem um aspecto difícil, né? Cada mapa acaba sendo diferente, né? Então, às vezes tem uma oposição, uma quadratura com o teu Sol no Leão, ou às vezes está numa casa, por exemplo, uma casa 12, que é uma casa mais distante, não é esse Sol em toda a majestade dele, né? Mas assim, o melhor signo que o Sol fica para expressar essas qualidades de reinar é no signo de Leão. Ele também fica exaltado no signo de Áries, que inclusive é por onde a Lua está caminhando no dia de hoje, a gente já vai falar sobre isso. Então, quando o Sol está em Aquário, ele está sendo regido por Saturno, que é Cronos, que é o deus do tempo. Também a gente pode considerar a regência por Urano na astrologia moderna, né? Então, ele fica ali servindo ao tempo, à coletividade, né? Essas estruturas, essa vontade também de reforma, né? De mudanças. Então, Aquário é um signo mental do ar, então se você tem o Sol em Aquário, você está tendo, provavelmente já teve ou vai ter nos próximos dias o seu retorno, a sua revolução solar, que é o momento do seu aniversário, né? O momento onde o Sol ele volta no mesmo ponto, e é uma técnica de previsão. Então, sempre próximo do seu aniversário, você pode fazer a leitura, não precisa ser necessariamente próximo do seu aniversário, mas é melhor que seja, porque a gente consegue fazer uma previsão mês a mês. Então, fica melhor, né, para você ir acompanhando as suas previsões anuais, né? Então, sempre próximo do seu aniversário você tem o teu retorno solar. E a gente tem outros retornos também, né? Tem o retorno da Lua. Então, por exemplo, se você tem a Lua em Áries, a Lua está em Áries no céu de agora. Então, você está tendo o seu retorno lunar. E também a gente pode fazer a leitura da Revolução Lunar, que também é outro mapa, que pode ser mensal. Muitas vezes ele decorre, né? Então, ele tem essa referência da Revolução Solar também. Enfim, são técnicas que a gente pode utilizar para prever, né? Para entender, sempre olhando para o seu contexto, sempre olhando para o seu mapa natal, tá? A gente não faz as coisas sem olhar para isso. Então, hoje é domingo, dia regido pelo Sol, então é um bom dia pra gente pensar ali no que nos traz vitalidade. O Sol também ele é um representante de saúde, né? Então, práticas ali, se tiver sol onde você tá, tomar um banho de sol, né? Se conectar com essa energia solar pode ser interessante. Ou às vezes meditar mesmo, sabe? Visualizando esse sol no corpo inteiro, esse brilho. O que a gente pode pensar associado com o sol, né? Tudo que é guiado pelo sol, as cores, né? Amarelo, dourado, laranja. Dentre os metais, o sol está relacionado ao ouro. Nas plantas, né, tem a erva de São João, tem açafrão, tem louro, alecrim, calêndula, né? Então, às vezes, para se conectar com essa energia solar, tá? A gente se aproxima, então, de coisas solares, né? E o sol, eu acho que eu até tinha anotado aqui. Cadê que eu coloquei? Então, as ervas, as plantas solares, elas ajudam a fortalecer o coração, né? Leão rege o coração, limpar a visão também. Então, o sol ele é um representante de visão, de clareza, né? Porque pensa que ele ilumina, então ele revela a verdade, a gente consegue enxergar as coisas melhor, né? E ele também fala sobre essa dissolução do mal, né? Porque ele tá ali iluminando toda a escuridão. Então, ele tem essas qualidades no nosso mapa, né? Então, buscar ali onde você tem o seu sol, a casa, então pode ser uma área da sua vida que você busca essa vitalidade, né? Então, por exemplo, se você tem o sol na casa 12, às vezes
você precisa desses momentos de retiro, de afastamento, de cuidados com a sua saúde mental para poder se vitalizar, para poder sentir essa energia, tá? Então, cada mapa, o signo que ele tá, a casa, os aspectos, vai trazer essas qualidades, tá? Então, o Sol está em Aquário, a gente está na lunação aquariana, que começou com o encontro da Lua com o Sol. E agora a Lua, ela segue nova, né? Quando ela encontra o Sol, ela se renova. E ela ainda está nessa fase nova, bem próximo do Sol. E ontem à noite ela ingressou no signo de Áries. Áries é o primeiro signo. Ele é um signo de fogo cardinal. Então pensa fogo, né? Traz calor, traz energia pro corpo, traz impulso. Então às vezes a gente acorda animada, já vem aquela energia assim, vou fazer as coisas, vou pra academia, vou começar não sei o que, né? Então aproveitem esse fogo, sabe? Ainda mais que hoje, eu já vou falar sobre os aspectos do dia, mas hoje tá cheio de sextis, que são aspectos que fluem, aspectos harmônicos, aspectos de simpatia, o que quer dizer que o dia ele pode ser mais tranquilo, sabe? Traz facilidades. Então hoje o dia tá bem fluido, né? Então, vamos voltar aqui falando sobre Áries. O que a gente pode pensar quando a Lua tá em Áries? Então vem essa energia pro corpo, vem vontade de ação, vem impulso, né? Principalmente para essa qualidade do calor, né? Quente, esquenta. Áries é regido por Marte, né? Marte é o nosso planeta da ação, das lutas, das guerras. Então ele traz essa motivação para agir, né? Às vezes a gente pensar que Áries, a faísca de Áries, muitas vezes se motiva pelo atrito, né? Então um desafio, uma competição, né? Vem esse fogo ariano, né? Desperta esse fogo de Áries. Então é um bom dia para agir, para ter coragem para fazer coisas que às vezes você tinha deixado ali de lado, principalmente quando a Lua está em Peixes, né? Peixes é um signo muito receptivo, né? Então deixa as coisas, absorve tudo. Áries já não, Áries já é ativo, já é assertivo, então já é um momento assim de que você consegue fazer as coisas por si, tomar essas decisões, sabe? Às vezes até ser um pouco egoísta, né? Porque como eu falei no começo, o Sol fica exaltado em Áries. Né? E Áries tem essa questão assim de ser o herói, de ser o primeiro, né? Eu sempre lembro da Anitta, que tem a Vênus em Áries, ela tem essa coisa de sempre ser a primeira, né? Ayrton Senna também, que era ariano, tem toda essa questão da velocidade, da ação, né? Pessoas assim de Áries tendem sim a abrir esses caminhos, né? A ser primeira, a tomar essa iniciativa muitas vezes, né? E quando a Lua tá em Áries, a gente pode sentir essa energia vem pro corpo, né? De fazer isso, tá? Inclusive, hoje é domingo, né? Na terça, a Vênus vai sair de Peixes e vai ingressar em Áries, né? Já vai ter uma mudança também nos temas do amor, né? A gente pode pensar numa Vênus que é mais artilheira, mais atacante, né? Vai para o campo de batalha, tá? Mas vamos falar sobre os aspectos do dia. Então, como eu mencionei, a Lua, ela entrou em Áries ontem, né? Então, a gente teve essa mudança da água para o fogo. É muito diferente, né? A gente às vezes fica numa sensação mais de às vezes apatia, às vezes letargia ali, e Áries, ele traz evapora todas essas águas que poderiam estar ali, né? Então, 1h40, a Lua ela fez um sextil com Plutão, que está no signo de Aquário. Então, Plutão muitas vezes ele traz coisas que estavam ocultas, ele faz a gente perceber pensamentos, ideias, né? Aquário pode falar sobre coletivo, sobre até tecnologias, então Plutão pode falar sobre medo que a gente tem no coletivo, medo de tecnologia, às vezes pensamentos que estavam roubando a nossa energia emocional, a gente percebe, né? Vem pro corpo, tá? Então pode ser um momento ali de renascer na forma como a gente lida com os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos em geral, mas essa questão do coletivo, né? De se sentir julgada, de se sentir vista, sei lá, o medo de ser cancelada, por exemplo, uma coisa muito Plutão em Aquário, né? O medo da comunidade, o medo do grupo, né, o medo dessas inovações tecnológicas também. Então esse foi um aspecto de madrugada, 1h40. Então se você estava dormindo, às vezes um sonho mais intenso que traz alguma questão, né? Às vezes se você estava acordada, você pode ter percebido mais no seu corpo assim uma intensidade, tá? E o próximo aspecto que a Lua vai fazer, lembrando que a Lua fala sobre o nosso corpo, as nossas emoções, né? Ela dita o ritmo, o clima do dia. Então, cada vez que... E ela tem essa qualidade receptiva. Então, sempre que ela aspecta, quer dizer, sempre que ela vê alguém, ela está encontrando alguém e ela recebe essas características. Ela tem essa receptividade, tá? Para os planetas.
Então, 13h35, a Lua vai fazer um sextil com Mercúrio em Aquário. Mercúrio é o nosso deus mensageiro, então ele vai representar as trocas, né, os aprendizados. Ele fala sobre movimentos também. Mercúrio tem asa nos pés, na cabeça, né? Então, pessoas às vezes regidas por Mercúrio não conseguem parar quieta, né? Sempre vai depender do mapa, né? Mas Gêmeos, principalmente, ele traz muito essas mudanças, movimentos, né? Ele pode falar sobre trânsito também. Ele está no signo de Aquário, né? Então, às vezes, a nossa mente pode estar voltada mais para os nossos ideais, para algum coletivo. Aquário, ele também pode falar sobre questões de estruturação mental, né? De saúde mental. Então, às vezes, a gente buscando entender mais sobre a nossa mente, né? Pensar coletivamente, às vezes, pensar no futuro, tá? Então, Mercúrio em Aquário, ele fica bem racional. Então, é bom para esses processos, assim, mais mentais mesmo, né? Porque daqui a pouco ele vai para Peixes, por exemplo, e daí fica mais emocional, né? Então, Mercúrio em Aquário, ele facilita esses processos mentais e pensando em grupo, pensando em coletivo, pensando em inovações, pensando em tecnologias, né? Ele é muito bom para insights. E eu vejo que as pessoas que têm Mercúrio em Aquário, às vezes elas não percebem o quanto de criatividade que elas têm. Porque às vezes para ela parece muito óbvio, assim, sabe? É uma criatividade que para elas parece muito óbvio, tipo, mais um é dois. Né? Só que para as outras pessoas às vezes não é óbvio, né? Então, se você tem Mercúrio em Aquário, perceba o quanto você tem de criatividade, né? O quanto você pode explorar isso, né? E se apropriar dessa criatividade. Então, a Lua vai fazer esse sextil com Mercúrio. Então, pode ser um momento ali que traz essa criatividade. A Lua fala sobre as nossas emoções. Então, pensar sobre as nossas emoções, né? Pensar em reformar ali como a gente tem lidado com as nossas emoções. O Mercúrio está próximo do Sol, então às vezes ele não tem toda essa qualidade, ali, essa força, né? Mas pode favorecer as conversas, aprendizados, né? Você focar ali nas suas ideias, no que você sente que até que te conecta com o coletivo, com ideais, né? Também pode funcionar. Às vezes conversas em grupo, também estar em grupo pode ser interessante, né? Ou às vezes o Aquário também tem esse lado de querer se isolar, querer se afastar. Então às vezes ficar sozinha, meditando, estudando, lendo, né? Aproveitando essas qualidades ali mentais, né? De ideias, de ideais do Mercúrio em Aquário, né? Então pode ajudar, quando o Mercúrio aspecta a Lua, né, que representa as nossas emoções, então Mercúrio, que é a mente, ajuda a gente a processar, a entender os nossos pensamentos e sentimentos, sabe? Então, até se no seu mapa você tem a Lua fazendo aspecto de sextil ou de trígono com São Mercúrio, isso é muito bom, porque você consegue entender, né, às vezes até racionalizar, ou às vezes só expressar o que você está sentindo, né? Às vezes quando a gente tem uma quadratura com a Lua, uma posição da Lua se opondo a Mercúrio, ou uma quadratura da Lua com Mercúrio, às vezes parece que a nossa mente quer uma coisa e os nossos sentimentos querem outra, sabe? Tipo, eu me nutro disso, mas a minha mente pensa totalmente o avesso, né? Então é sempre bom a gente ter bons aspectos da Lua com Mercúrio, porque ajuda nesse fluir emocional e mental, né? Da nossa alma mesmo, tá? Então pode ser um bom momento ali para entender os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Aí vai de você, se você tá numa vibe mais introspectiva ou tá querendo ir pra galera, né? Pode ser também. E aí 17/3, a Lua vai fazer um sextil com Júpiter em Gêmeos, que tá nos últimos dias retrógrado, né? Junto com a Vênus em Áries, ele também vai sair da retrogradação ali na terça. Então ele tá, quando o planeta ele tá para voltar ao seu movimento direto, ele vai parando, ele vai freando, é igual uma marcha ré mesmo, sabe? Ele vai indo, ele dá uma parada para ir para frente. Então ele tá muito lento. Mas mesmo assim, né, contato com Júpiter, ele é o nosso grande benéfico, então ele sempre pode trazer um ânimo, né, uma energia ali, um entusiasmo. Lembrando que Júpiter está em Gêmeos, que é esse signo muito mental, das ideias, né? E por ele estar retrógrado, às vezes a gente retoma algo, revisa algo. Eu tava vendo aquela aula, tava lendo aquele livro, tava pensando em fazer tal faculdade, né? E Gêmeos é um signo de ar, então práticas que envolvem som, que envolve respiração, que mais? Cheiro também, né? Que são formas que a gente se conecta assim com o ar, também pode ser interessante para expansão, né? Pensando ali nessa expansão de consciência. E é isso, eu vejo que pode trazer um ânimo ali, mas os sextis, né? Então a gente vai ter sextil com Mercúrio, sextil com Júpiter e sextil com o Sol, que eu já vou falar que vai ser o último do dia. Os sextis, eles são aspectos de 60 graus.
eles são aspectos de Vênus, eles são aspectos fáceis, mas é como se fosse assim uma oportunidade que a gente tem que aceitar. É tipo um convite, sabe? A pessoa ali te chama para sair. Você pode aceitar ou não, né? Você tem um livro ali, você pode ler ou não. Entende? Tipo assim, tem ali, você tem que fazer um certo esforcinho para ir em direção a ele, né? Então, voltando, 17,3, esse sextil com Júpiter em Gêmeos, e 22 e 23 vai ter esse último aspecto, que a Lua em Áries vai fazer um sextil com o Sol em Aquário. Então a Lua tá nova, né? Ela tem essa energia de renovar a energia, renovar o fogo, renovar as motivações. E ela vai enxergar o Sol. Então sempre que a Lua enxerga o Sol, ela traz essa clareza, essa visibilidade, né? Pensa, enxergar o Sol traz energia, traz calor, né? E o Sol, ele é um representante dessa habilidade, assim, de autogoverno, sabe? Essa capacidade de centralizar, essa capacidade de focar em si, né? Então pode ser um bom momento para você entender ali sobre o que te vitaliza, sobre o que te centraliza, né? Aonde você deve focar as suas ideias, a sua mente, a sua energia, né? Tá? Então pode ser um momento ali que você sente um alinhamento, uma harmonia entre as suas emoções, entre a sua consciência, né? Até pensando que a Lua e o Sol, eles regem os nossos olhos, né? Então, às vezes, é como se os dois estivessem olhando numa direção muito parecida, né? Na mesma direção seria quando a Lua se junta com o Sol, mas o sextil, eles estão ali, tem uma simpatia ali, tem um acordo, né? Tem um certo acerto, tá? Então, é isso, gente. 1h40 teve sextil, a Lua fez sextil com Plutão em Aquário, 13h35 vai fazer o sextil com Mercúrio em Aquário, 17h03 vai ter o sextil com Júpiter em Gêmeos e 22h23 vai ter o sextil com o Sol em Aquário. Então tem bastante aspectos com planetas em Aquário, né, que traz muito essa questão da mente, do mental, dos ideais, né, da saúde mental também, dessas questões coletivas, né, de estar em grupo, de estar numa comunidade. Eu até falei que essa alunação, quanto é importante. Se você não se sente pertencente, às vezes é o momento de você criar a sua comunidade, porque devem ter muitas pessoas iguais a você. A gente acha que às vezes a gente é muito diferente, né? Eu acho que esse é um lado negativo do Aquário, achar que é muito diferente, mas a gente tem sentimentos muito semelhantes, né? Então, o quanto é importante a gente também estar em coletivo, né? Para se sentir pertencente, para se nutrir, para se abastecer. Então, esses são os aspectos do dia. O próximo aspecto que a Lua vai fazer amanhã vai ser quadratura com Marte. Então, depois das 10h23 da noite, pode vir uma tensãozinha ali para quem estiver acordada. E deixa eu ver se tem algo mais para falar, gente. É isso. Lembrando que já vai fazer 2 ou 3 meses que eu tenho um grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres. Se vocês quiserem participar, tem as práticas de leitura em grupo às 6. E tem a prática da meditação às 7. Acho que a gente vai começar a fazer prática de respiração também, de visualização, de mantra. E todas as leituras disponíveis estão ali no destaque escrito atendimentos. E todas as lives que eu faço diariamente, elas ficam tanto no Spotify quanto no YouTube. E no Spotify também tem áudio sobre a alunação aquariana, tem Júpiter em Gêmeos para todos os signos ascendentes. Hoje eu vou ver se eu gravo do Sol em Aquário para todos os signos ascendentes também, que daí você consegue ver mais os temas, né, que hoje... E sempre que a Lua fizer aspecto com o Sol, né, pode trazer, mas toda essa alunação, né, todo esse trânsito do Sol em Aquário. Então, para que você possa se aprofundar, mas sempre é legal fazer a leitura das previsões astrológicas, porque daí eu utilizo a técnica da profecção, das progressões secundárias, da revolução solar, enfim, para fazer uma análise mais assertiva e a partir do seu contexto. Então, eu também estudo a sua história, a sua vida, para entender mais o que cada coisa representa no seu mapa, tá? Então, acho que era isso que eu queria falar para hoje, gente. Bom domingo. Tomem sol se puderem, se não se conectem com o que vitaliza vocês, com o que vocês sentem que traz energia, tá bom?